Louvado seja o nome de Jesus. Agora sim, vamos à palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 18, ele tem 24 versículos. 24 versículos. Se eu fosse seguir a Bíblia anotada, eu o dividiria em 4 partes. 4 partes. Apesar que eu não tenho pressa, não, para terminar o livro de Apocalipse. Porque a gente já tem se alimentado o suficiente para caminhar até Jesus voltar. Não tem pressa, não. Mas vamos fazê-lo seguindo a inspiração divina, né? Glória a Deus. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu uso com mais frequência, o capítulo é uma rajada só. Não tem epígrafes. Na de estudo, na Bíblia anotada tem. Então, deixa eu dividir este capítulo que tem 24 versículos. Deixa eu dividir em 2 partes. Eu vou ler do versículo 1 ao 12. Nesta ocasião, nesta primeira parte. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 18, versos 1 em diante. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi uma voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dá-lhe a ela em dobro, quanto ela se glorificou e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz, eu sei, porque diz em seu coração, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o espanto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça
do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, porque forte cidade. Ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedra preciosa e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira adorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore. Eu vou ler até o versículo 12, como já disse, tendo em vista que esse capítulo tem 24 versículos. Esse capítulo tem 24 versículos, então eu vou ler apenas esses 12 primeiros versículos. Lendo isso aqui, me lembrei que eu recebi, eu não sei quem foi que me viu, que eu procurei, tá lá já tá na memória, ficou, deixa eu ver se eu acho, ficou na memória do meu celular, uma mensagem, que eu não sei quem foi que me enviou. Como eu acho que deve ser algum grupo, algum contato novo, que eu coloquei a visibilidade de mídia para não ficar no celular. Eu não sei quem foi que me mandou, mas eu recebi aqui um card, recebi aqui um comunicado dizendo assim: o ato de escarnecer publicamente de crenças ou cultos religiosos é tipificado como crime no Brasil, conforme o artigo 208 do Código Penal, Decreto-Lei número 12.848/1940. O que diz a lei, artigo 208. É muito interessante isso. Não sei qual foi o intuito que a pessoa teve em mandar para mim isso. Chegou no meu celular, de repente nem foi para mim. Chegou no meu celular, até porque eu não ando aqui escarnecendo crença, culto religioso de ninguém, né? E eu como eu disse, não sei como chegou no meu celular, não sei quem enviou, não sei se foi em algum grupo, não sei. Porque a gente não tem feito isso. Quando eu tenho pontuado aqui sobre o que vai acontecer na grande tribulação com relação ao sistema religioso, o sincretismo religioso, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho também isso para mim como um aviso, como um cuidado, não como ameaça, para que a gente continue usando de sabedoria em fazer as colocações. Foi muito importante, até porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. Mas é por essas coisas, por leis assim, né, que a situação da igreja vai se afunilando na terra ao ponto de se tornar difícil a pregação do evangelho, e é o que vai acontecer na grande tribulação, quando, segundo as palavras de Jesus, muitos irmãos vão entregar uns aos outros, aos juízes, aos tribunais, por conta exatamente de estar havendo uma oposição à doutrina da Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra, que, conforme acabamos de ler agora neste capítulo 18, a Babilônia representando aqui uma cidade ou nação literal, reunindo os aspectos ímpios da cidade descrita neste capítulo, em que Babilônia, volto a dizer, ela é
o segmento religioso apontado aqui por esta metáfora, apesar de Babilônia ter existido de verdade, mas agora Babilônia é referência, porque sempre foi, de paganismo, de falsidade religiosa, de baderna, de imoralidade, de corrupção, de tudo que não presta. Por isso que o sistema que reinará na grande tribulação é figurado por Babilônia, só para a gente ter uma ideia de como será o sistema religioso do período da grande tribulação. Não é? Quem está perdido biblicamente sobre Babilônia, procure se lembrar de Nabucodonosor, procure se lembrar dos reinos ali daquele contexto de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias, os companheiros de Daniel. Procure se lembrar do cativeiro do povo de Israel, de maneiras que estiveram lá o reino norte e o reino sul. Procure se lembrar disso. Procure se lembrar da Babilônia do Velho Testamento, suas atrocidades para com o povo de Deus, a sua idolatria, a sua devassidão, o seu paganismo, a sua idolatria, o sistema imperpetrado pelos imperadores, pelos reis, pelos magistrados babilônicos, principalmente contra as outras nações e muito forte contra o povo de Israel, o povo de Deus. É disso que nós estamos falando, sem gerar detrimento a qualquer sistema de crença, de religiosidade e muito menos denominação. Agora, observe que é por causa de leis assim que temos no Brasil e que existem em outros países, que a pregação do Evangelho, que ainda está sendo fácil, mas ainda está sendo fácil, vírgula, ela já está sendo difícil, porque mais do que nunca nós pregadores temos que medir as palavras até numa simples live. Porque dia desses eu usei o exemplo de que espera não cair agora dessa vez, né? Mas eu tenho que usar de sabedoria. Que Sansão pegou a raposa, né? Que tem a cauda bem assim, né? Cheia. Ele incendiou a cauda das coitadas e as lançou na seara dos filisteus. E incendiou a seara dos filisteus. Eu fiz uma colocação desta narrativa bíblica usando uma figura de linguagem no segmento evangélico, que eu não vou dizer aqui, senão eu vou sofrer bloqueio no canal do YouTube e de repente no Instagram e no Face. Aí eu vou perder as lives. Vou ficar dias sem fazer live. Aí eu usei um termo folclórico no segmento evangélico. O YouTube nos bloqueou no Acorda a Bênção, porque interpretou o seu computador, o sistema, que eu estava com xenofobia. Então veja que até isso nós temos que... eu não sabia, né? A gente recebeu a notificação, o meu produtor analisou, porque a plataforma sinalizou a suposta prática de xenofobia, que não foi, e ele se justificou, foi quando liberaram o canal, mas depois da punição do canal estar interditado por alguns dias. Por outro lado, se você também vai pregar em um púlpito,
tem pessoas ali como a gente chama de olheiro porque é os que olham, né? Mas quando escuta é uma espécie de ouvidoria. Os pastores hoje não precisa ter muito medo não, mas já tem que ter sabedoria para usar as palavras. Mas vai chegar o momento em que o anticristo vai mandar a gente assim, para, claro, a igreja que ficar, né? O povo que ficar, que não for arrebatado, para estar fazendo uma monitoração do que estiver sendo dito. Se bem que, preste atenção a isso, preste atenção a isso. A gente já viu que acontecerá o ecumenismo religioso. Então, quem estiver fazendo isso vai estar escondido. Vai voltar à época do esconder-se, do pregar a palavra em catatumbas. Aqui no Brasil a gente não tem, né, essas coisas. Aqui no Brasil é cova, é túmulo mesmo, é gaveta, é buraco no chão, é a estrutura dos nossos cemitérios nem permite, né? Mas os cristãos vão ter que se esconder em bueiros. Bueiro aqui no Brasil, meu Deus do céu, é difícil. Para o brasileiro que ficar, vai ser difícil, porque não tem nem lugar para o coitado se esconder. Nos países que tem guerra, tem lá. Aí eu vou precisar do internauta para me ajudar. Como é o nome daqueles lugares que as pessoas, os países que tem guerra, entram para se proteger? Na Ucrânia tem muito, em Israel tem, né? Tem um nome do lugar. A palavra vem na mente, mas não está saindo pela boca. Está na mente. Tem um nomezinho, né? Quem me lembrar aí, me digita o nome desse lugar para onde as pessoas correm para não serem vítimas. Bank. Obrigado, irmão Washington. Bank, irmão Washington me ajudou aqui no Instagram. Bank, né? Obrigado, varão. Quando as pessoas correm para se esconder, não só de artilharia pesada, né? Mas em alguma situação de acidentes naturais, né? Acontecimentos naturais, furacão, enfim. Lá no Brasil não tem. Onde é que a pessoa vai se esconder no Brasil? Quem consegue se esconder são os bandidos marginais, né? Só se os crentes for para esses lugares também, que a turma vai para se esconder das autoridades. Que hoje as autoridades não fazem o enfrentamento porque não tem material bélico suficiente para combater a bandidagem, né? Você vê um bandido com fuzil, metralhadora, com míssil, com um negócio de derrubar avião, de derrubar drone. A polícia da gente não tem. Aí nem entra, nem vai. Porque não tem estrutura para encarar a bandidagem, né? Onde é que vai se esconder? Não vai ter como se esconder. Mas vai chegar o momento. A gente viveu, por exemplo, a época aqui da pandemia. Eu tenho uma colega que a fiscalização bateu na porta dela por 3 vezes, porque alguém denunciou. E o pessoal foi e não viu irregularidade nenhuma. Mas mesmo assim a pastora, a colega, teve que explicar, foi chamada e tal, a turma foi lá, percebeu que tinha nada, tem alguém querendo me prejudicar, porque a gente já é a terceira vez que a gente veio aqui e a gente não está vendo aglomeração, a gente não está vendo nada, mas porque a pastora estava entrando no templo e fazendo na pandemia, no isolamento social, né? O pastor está cansado, aí as palavras não estão vindo. Aí escreve aí para mim, em inglês, porque é em inglês. Lockdown, foi lockdown, né? É lockdown o nome?
que as pessoas não podiam se aglomerar, né? Ou ficavam em casa, ou então se juntasse, seriam poucas pessoas e elas muito distantes e usando máscara. Teve o lockdown, né? O nome que é, né? Que chamava, né? O isolamento social. Após a pastora foi denunciada. Na grande tribulação, vai chover de denúncia. Vai chover de denúncia. Ó, tem um povo ali se reunindo em nome desse Jesus. Tem um povo ali usando o livro de capa preta. Tem um povo ali, ó, falando do Deus do céu. Essa época vai voltar. Eu discordo, eu tenho até usado ultimamente, uma coisa que eu nunca tinha feito, mas eu tenho usado até para ajudar quem quer estudar a Bíblia em casa. Eu tenho até ajudado, dando aqui como referência os comentários dos redatores. Eu discordo de um que diz aqui, deixa eu ver onde foi que eu li isso. Deixa eu ver onde foi que eu li isso aqui. Um redator de uma das Bíblias que eu uso, ele dizendo que o povo de Deus precisa estar preparado para os acontecimentos. Aqui, o povo de Deus deve separar-se do sistema babilônico do fim dos tempos. Amém. É que eu tinha entendido errado. Eu tinha preparar-se, mas é separar-se. É porque o sistema já existe, né? O sistema já existe. Então eu que me equivoquei aqui, eu acho que eu estava lendo sem óculos. O povo deve separar-se do sistema babilônico dos fins dos tempos. Diga-se de passagem que esse sistema babilônico, ele já é uma realidade nos dias de hoje. Como o anticristo já é uma realidade nos dias de hoje. Não com o ímpeto, não com a força. Não com o ímpeto, não com a força de agora. Será bem maior. Será bem maior. Com o rapto da igreja, a ira do inimigo será bem maior. A fúria será bem maior. Não estamos vivendo 10% da fúria do inimigo no exercício do sistema cosmológico, como nós dissemos, porque será mundial. Mas a gente já vê sombras do que vai acontecer. Eu disse isso na abordagem do capítulo 17. Já estamos vivendo sombras das coisas que hão de acontecer. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz para que não nos ponhamos em julgo desigual com os infiéis. Porque não há sociedade de justiça com injustiça, nem comunhão de luz com trevas. Porque não há nenhuma concórdia entre Cristo e Belial, nem o fiel com o infiel. Não há consenso do templo de Deus com os ídolos. Porque nós somos templo do Deus vivente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vimos no capítulo 17 que o anticristo, que é a besta que surgiu da terra, ele mesmo vai destruir a besta que surgiu do mar, que é uma representação religiosa. Que aí eu volto a dizer, eu não posso afirmar que seja tal sistema de crença. Eu não posso precisar, baseado nas palavras de Paulo, que disse que os falsos profetas surgirão do meio de nós, sairão do meio de nós. Porque, volto a dizer,
quem já é inimigo declarado. O problema, vivendo é baseado naquela história, naquela experiência de Davi, quando o filho dele se levanta contra ele, ele diz: se fosse um inimigo meu, beleza, mas eras tu, homem igual a mim, que metia a mão no prato comigo. Foi o que deixou Davi estupefato. Ele não esperava que o filho dele se levantasse contra ele. E pense que se algum outro sistema de crença vem contra nós cristãos, é normal isso. A gente sabe disso. Mas quando alguém se diz cristã, se diz evangélica, está no circuito, se levanta contra a própria palavra de Deus, a gente já fica: oxente, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Essa desavença de pastores com pastores, de irmãos com irmãos, essa concorrência de igreja com igreja, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Quando o irmão começa a perseguir o próprio irmão na fé, essa perseguição ela vai acontecer na grande tribulação. Eu não vou usar a expressão seremos denunciados, porque a essas alturas nós espero estarmos na glória. Termos dormido e ressuscitado, se for o caso, ou ter sido transformado num abrir e fechar de olhos e ter sido arrebatado. Mas os que ficarem, eu estou dizendo isso porque é um comentário aqui no YouTube, não é? Mas os que ficarem e não se curvarem ante a besta, os que vencerem a besta, conforme diz o capítulo 15, verso 2, saírem vitoriosos da sua imagem, do seu sinal, do seu número e do seu nome, os que terão uma harpa cantando, e não é harpa cristã não, tá? Para não achar que é denominação X, do segmento evangélico, mas estarão com o cântico de Moisés em sua boca, esses vão sofrer perseguição, denúncia, e esses vão estar a exemplo dos discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, com medo no cenáculo, para não serem perseguidos, para não serem violentados, agredidos, maltratados. Esses vão ficar com medo, vão ter que se esconder, porque obviamente o cristão não deve ter medo da morte, mas não deve se expor à morte, não é? Não deve se expor à morte. Claro que quem morrer na grande tribulação por amor a Cristo, salvar-se-á. Mas a morte não vai ser tão simples e fácil, não. Eu já disse que só por não receber o sinal da besta, alguns vão morrer por inanição. Alguns vão morrer por inanição. Não é? Por não terem acesso à nutrição e à hidratação. Vão morrer com fome, vão morrer de sede, vão morrer de frio, porque a roupa vai se desgastar. Vai se desgastar. Eu estava pensando aqui que poderia não acontecer como aconteceu com os filhos de Israel no deserto. Os que temiam a Deus, eles cresciam, a roupa crescia junto com eles. O calçado não se acabava. Era uma coisa fenomenal. Mas no período da grande tribulação, aí é outro esquema, é outros 500, é outra realidade, é outra dimensão. É juízo final, é perto do adentrar para a eternidade. E as pessoas precisam ter esse conhecimento, obviamente, do que vai acontecer. Volto a dizer, tem igrejas que não tratam deste assunto, porque dizem assim, para que tratar disso? Isso é uma coisa que a gente nem vai estar aqui. Para que tratar disso se ninguém pode precisar, como o senhor mesmo disse, pastor Amaro? Para que tratar disso se é uma coisa que não nos interessa de vivenciar?
Mas nos interessa, porque o que já estamos vivendo é sombra do que vai acontecer, e de alerta para que as pessoas se livrem deste mal. Eu estava dizendo a uma pessoa ontem, se eu souber que o que me aguarda é trágico, eu devo evitar viver aquela tragédia que está anunciada. E é importante falar nisso porque estamos anunciando essa tragédia futurística. E a melhor maneira de escapar disso é viver Jesus. A melhor maneira de escapar disso é viver Jesus, e viver Jesus a partir de agora, para quem não vive. E para quem vive, procurar intensificar a sua relação com Jesus. E para quem vive, intensificar a sua relação com Jesus. Intensifique a sua relação com Jesus. Intensifique, estreite a sua relação com Jesus. Não simplesmente por um milagre, por uma porta de emprego, por uma necessidade, pela solução de um problema familiar, por uma causa na justiça, por uma proteção contra as obras do mal, olho grande, olho gordo, mal olhado e outras coisas mais, vocês sabem que eu estou me referindo. Mas, sobretudo, para estar unido a Jesus no presente e no futuro. Não. Algumas pessoas dizem, eu já ouvi pregador dizer, o crente não deve se converter com medo de ir para o inferno, não. Tem que se converter por amor a Jesus. Ó, irmão, enquanto a pessoa não conhece Jesus, ela se converte por medo do inferno mesmo. Depois é que a pessoa vai aprendendo a amar Jesus. Ela vai aprendendo a amar Jesus no decorrer da caminhada. Mas a princípio eu quero dizer a você que escape para salvar a sua alma. Tem que estar pensando 2 vezes não. Escape para salvar a sua alma. Agora, claro, no decorrer desse escape, você vai orando, lendo a Bíblia, se aproximando de Jesus, vai vendo o quanto Jesus é bom, maravilhoso, extraordinário, excelente. Aleluia, né, irmão? Alguém pode dizer alguma coisa assim de Jesus? Alguém pode fazer alguma declaração de amor para Jesus? Eu preferia que fizesse no YouTube. No YouTube Rádio Acorda a Bênção. O que é que Jesus significa para você? Pode fazer no Instagram, eu vou deixar. Mas no YouTube fica registrado. Eu já vi que fica registrado no YouTube, as lives, os comentários na live. O que é que Jesus significa para você? Escreve aí. O que é que Jesus significa para você? Ora, Jesus está significando isso que você vai dizer para mim aqui nos comentários? Pelo seu andar com Ele, por essa sua convivência com Ele. E aí isso faz você não desapegar mais de Jesus por nada. Isso faz você, como diz o poeta, estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. Estou amando a Jesus, dono do meu coração. Hoje eu dobrei meus joelhos para lhe pedir perdão. O irmão está dizendo aqui, para mim ele significa tudo. Só o irmão que vai fazer uma declaração de amor a Jesus. Só o irmão Washington. Misericórdia. Hã? Louvado seja Deus. Aí Jesus significa tudo para este irmão, porque ele vem convivendo com Jesus e ele tem chegado à conclusão que sem Jesus não dá. Como disse o apóstolo Pedro, para onde iremos? Para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Deixa eu ver se alguém está fazendo algum comentário de Jesus, porque talvez no retorno esteja demorando para mim. Não chegou nenhum comentário aqui no YouTube, não. O que é que Jesus significa para você? Talvez chegue depois, né? Aleluia. Aleluia. Mas tem que escapar com medo, a princípio, medo de ir para o inferno. Porque o inferno existe, como a terra existe, como o céu existe.
Há quem diga que o inferno é aqui. O inferno é aqui nada. Se o inferno fosse aqui, eu não tinha um ar-condicionado aqui, ó. Eita glória, que eu desligo quando está frio demais, que eu posso levar frio demais. Aí quando esquenta, não esquenta. Eu ligo, né? Ligou. Glória a Deus. No inferno não vai ter isso, não. Para esfriar, não. É só fogo. Aqui a gente ri. No inferno só vai ser pranto e ranger de dente. Só vai ser pranto e ranger de dente. No inferno o bicho não morre, o fogo não se apaga. O irmão Paulo está dizendo aqui, Jesus é o meu oxigênio. Ou seja, ele não vive sem Jesus. Que ele aprendeu no decorrer da sua caminhada com Jesus, que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Mas a princípio se converteu exatamente, muitos de nós, alguns, por tipo assim, gratidão, Jesus me deu livramento, eu vou ser crente. Jesus me curou, tornou-se crente. Jesus tornou-se crente. Tem gente que fez voto, né? Tem os que fizeram voto e não cumpriram. Outros fizeram e cumpriram. Se Jesus me tirar dessa, eu vou ser crente. Jesus tirou e não foi crente. Outros se tornaram crente em Jesus. Se Jesus me livrar, Jesus abrir a porta, eu vou ser crente. Alguns não cumpriram, outros cumpriram. Alguns se tornaram crente porque sentiram chamado do vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, e veio e recebeu alívio. Mas a realidade é para não ir para o inferno mesmo, não. Jesus é tudo para nós. A gente aprende agora que, mesmo que ele resolva abrir mão da gente, que isso ele não faz, nunca vai fazer e nunca fez, não vai. Jesus nunca abriu mão de você e nunca vai abrir mão de ninguém. Nunca vai abrir mão de você, Jesus. Digamos que ele fizesse, porque está escrito, ainda que uma mãe que amamenta venha se esquecer do filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Recebe essa palavra? E uma mãe que amamenta é difícil esquecer, porque o peito dela fica cheio de leite. O peito dela fica cheio de leite, se ela não dá de mamar, vai pedrar, como diz na linguagem popular, e ela vai sentir dor. Eita, eu tenho um bebê. Eita, cadê o bebê? Eu dei, morreu, não sei o que, não está aqui não. Poxa, mas cadê meu bebê para mamar? Mamadeirinha de carne, o leitinho. Se ela esquecer do filho, a palavra está dizendo que não tem nem como esquecer, por causa da ocitocina que está produzindo leite, e está molhando o sutiã, que está molhando a blusa. Aí é que ela vem esquecer. Uma mãe esquece do filho que amamenta. Deus não esquece de nós. Aleluia. Deus não esquece de nós. Talvez você esteja me ouvindo agora, não pelo Facebook, nem pelo Instagram, nem pelo YouTube. Está me escutando pelo aplicativo da Rádio Acorda a Benção, ou de repente algum diretor de rádio FM resolveu transmitir essa programação. Eu não sei, Deus está falando com alguém nesta hora que está pensando que Deus lhe esqueceu. O Senhor manda dizer a você: eu nunca esqueci de você e não esquecerei nunca de você. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nunca se esqueceu de você e nunca vai esquecer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para quem não obedece ao Evangelho de Jesus Cristo, para quem não procura estreitar sua relação com Deus, para quem não procura andar nos caminhos do Senhor, o que está ruim vai ficar pior. Para quem não cuida de estreitar sua relação com o divino,
a sua situação que tiver ruim vai ficar pior, senhoras e senhores. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A destruição virá para o poder religioso, que, como já vimos, o que seria só uma redundância aqui nesse capítulo 18, supostamente, diante da abordagem, né? Porque é um sistema que sempre comercializou, né, as suas práticas religiosas. E é uma coisa que, infelizmente, tem acontecido, e não é de agora, no segmento evangélico. Antigamente a gente tinha o que? As indulgências. Lembra das indulgências, né? Que ainda existe. Indulgência ainda existe. Erroneamente, muitos líderes evangélicos têm ensinado que o dízimo é uma moeda de troca. Dê 10 que Jesus manda 100. Oxe, e o dízimo é caderneta de poupança no céu? Não é não. Transformar o dízimo em plano de saúde, em seguro de vida, em seguro contra assalto, contra um monte de coisa. Está errado. Uma vez um irmão que já dorme no Senhor, ele ligou para mim e disse: pastor Amaro, cadê os pastores que ensinam que se a gente for dizimista, a gente não adoece, a gente não o devorador não vem, lá. Aí eu disse: irmão, olha, infelizmente você vai ter que procurar esse pessoal, porque se eles ensinaram assim, eles que vão ter que lhe responder. Eu nunca ensinei isso. Aí ele disse: não, eu entendo que o senhor não, mas cadê eles? Aí eu digo: não sei, Bessa, eu não sei. Porque o irmão vivia doente, gastando dinheiro com táxi, sendo socorrido e tal. E ele entendia que por ser dizimista, não poderia ficar doente. E dízimo não é isso. Dízimo é expressão de gratidão. Há bênçãos decorrentes deste ato de fé, mas a gente não, mas isso aí é da parte de Deus para conosco, não é uma vindicação que a gente faça por ser dizimista. Ó, Senhor, está aqui meu dízimo, mas também eu quero saúde. Está aqui, Senhor, meu dízimo, mas também eu quero porta aberta sempre. Está aqui meu dízimo, eu quero ter proteção para não ser assaltado. E é barato assim? E é barato assim? Porque é só 10%. É só 10%. Hã? Então, transformar o dízimo em indulgência. Perverteram a motivação do dizimar. Dizimar é expressão de gratidão, senhoras e senhores. Aí é obrigado, pastor, porque tem uns crentes que é ovelha mão de vaca e não quer ser dizimista. Aí diz assim: mas isso é coisa da lei, isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa do passado. Não entende? Ou nunca foram ensinados, ou nunca escutaram a corda da bênção, nunca visitaram a igreja que eu pastoreava, e que em breve vão voltar com cultos presenciais. Mas está tudo aí no YouTube: Igreja, Templo do Corpo de Cristo. Ensinamento sobre dízimo, inclusive. Que o dízimo, ele foi instituído por Deus antes mesmo da criação da lei mosaica. O dízimo foi instituído lá atrás, antes do surgimento do povo de Israel como nação. O dízimo foi uma implantação de Deus no coração do homem como expressão de gratidão. Ele foi incorporado à lei por causa do surgimento do povo de Israel e da tribo de Levi, em que as pessoas eram obrigadas para sustentar os sacerdotes e suas famílias. Aí sim, tornou-se uma obrigação para o povo de Israel. Mas quando o sacerdócio foi abolido, o dízimo continuou no formato antes da lei, expressão de gratidão, de reconhecimento a Deus pelo que tem,
e não moeda de troca, e não indulgência. Não é porque é dizimista que está salvo, não é porque é dizimista que não fica doente, não é porque é dizimista que não passa por luta, por prova. Não, senhoras, não, senhores. O sistema do qual o livro de Apocalipse fala, se referindo à Babilônia, enriqueceu com ensinamentos como esse, pervertendo a palavra de Deus, além do comércio dos seus feitiços, ou seus terafins, seus ídolos de... O texto aqui diz, suas mercadorias de ouro, de prata, de pedra preciosa, não é? De madeira, os vasos de marfins, os vasos de madeiras preciosíssimas, de bronze, de ferro, de mármore, mesmo de coisa aqui, meu Deus do céu, cara. Entende, amados? Então esse sistema religioso vai cair por terra. Mas aí está resolvido o problema. Não está resolvido não, porque quem vai destruir a própria besta que surgiu do mar, a gente viu no capítulo 17 de Apocalipse, é a besta que surgiu da terra. É tão danoso, é tão perigoso, é tão devastador quanto. A grande questão é que, eu volto a dizer, a besta que surgiu do mar, por atender os intentos da besta que surgiu da terra, agora já não lhe serve mais. Porque agora é como que a máscara de Satanás tivesse caído e ele quer mesmo que as pessoas venerem ele por ele, sem subterfúgio. Sem subterfúgio. O inimigo dá, mas também ele cobra. O inimigo dá, mas também ele cobra, e cobra caro. Então que Deus tenha misericórdia, porque isso serve de alerta para nós, eu volto a dizer. Amém, amados? Bem, por hoje, esta palavra que eu tenho inspiração para vos entregar. Na próxima oportunidade a gente dá sequência ao capítulo 18 de Apocalipse. Nada impede de nós voltarmos ao começo. E se esta palavra não lhe impactou, não lhe despertou, não lhe deixou curioso, querendo aprender mais, fazendo você cuidar mais da sua vida, inclusive quem entrou agora na live, depois assiste a live por inteiro, pelo menos esta segunda parte no Instagram e no Facebook, que é o momento da ministração da palavra. O que você ouviu foi a voz de Amaro Corrêa, se nada disso aconteceu de significante, de relevante. Mas se aconteceu, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.